Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Graça e paz a todos os nossos irmãos que acompanham o canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta programação nós estaremos falando sobre os dons do Espírito, né? Vamos classificá-los aqui, né? E vamos já dar a introdução dessa temática, ok? Estamos nesses dias falando sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, e hoje nós estaremos falando sobre os dons do Espírito Santo, dom e dons, né? E seria interessante abrirmos a Bíblia no capítulo 12 de 1 Coríntios, né? No versículo 4 a seguir, mas vamos ler do versículo 1 em diante, mas para a gente começar a nossa aula, certo? Quando vamos tratar dessa demanda, dons do Espírito, então a definição de dons espirituais ou os dons do Espírito são capacidades e talentos que são dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo, né? Conforme eu disse, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4 a 11, ok? Vai dizer, o texto diz assim, o texto nos diz assim: ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas Deus, que opera tudo em todos, é o mesmo. Mas, versículo 7, mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro os dons de curar pelo mesmo Espírito, e a outro o poder de operar milagres, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outros diversos gêneros de línguas, ou vários dons de línguas, e a outro interpretação de línguas. O versículo 11 nos diz, para fechar o texto, né? Mas todas estas coisas operam um só Espírito, e é o mesmo que distribui a cada um como quer. Amém? Então, aqui está o texto bíblico, né? E na verdade tem vários outros, Romanos e etc. Nós vamos partir para lá também, Romanos capítulo 12, né? Para podermos estar comentando de forma embasada na Bíblia, ok? Então o canal Rascunho da IBD, ou canal Rascunho Teológico, tem compromisso com a palavra de Deus, ok? Por esse fator, tudo que falamos, ou quando estamos referendando a Bíblia, ou fazendo referência, ou melhor, da Bíblia, estamos sim, somos sempre embasados na Bíblia. Então essa é a premissa do canal Rascunho Teológico, certo? Já em Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim: assim também nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente somos todos membros uns dos outros, né? Romanos capítulo 12, versículo 6, de maneira que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja conforme a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se for o de ensinar, que dedique-se ao ensino, né? Ou ao ensinamento. Outro dom de exortação, e a outro com dedicação, que com parte faça-se generosamente com quem tem dom de presidência, com diligência, quem exerce o dom de misericórdia, com alegria. Nós vamos classificar os dons aqui conforme a Bíblia nos manda, ok? Muito bem. Então, trazendo
a lume essa questão, esse texto, até porque estamos estudando isso, né? Esse tema, esses temas nas nossas escolas bíblicas dominicais. Sou o pastor Divaldo, como já disse, congrego na Assembleia de Deus e sou continuista pentecostal, continuista convicto, né? Por meio da sacrossanta palavra de Deus. Então sou continuista, acredito que os dons até hoje, porque Jesus não arrebatou a igreja, Deus não mudou e a igreja precisa ser capacitada espiritualmente, né? Que muitos trabalham com a visão de dons temporais, vamos falar disso também, tá certo? Então vai ser com certeza mais de 2 ou 3 vídeos para dissecarmos, darmos mais ou menos um panorama. É claro que a intenção não é exaurir tudo, porque não temos condições, até mesmo se não fica muito longo, mas vamos trazer o máximo possível, tá certo? Vamos lá. Os dons, além de ser distinguidos como dom inicial do próprio Espírito, conforme Atos capítulo 2, versículo 38, e Atos capítulo 10, verso 45, concorda com Atos capítulo 11, versículo 17. E conforme nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, capítulo 12, verso 4, aliás, né? O texto diz que os dons ministeriais também não devem ser confundidos com habilidades ou talentos naturais. Então são os dons espirituais. E há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo, não é? Isso em Romanos capítulo 12, verso 4 a 7, conforme já vimos, e Hebreus capítulo 2, verso 4, ok? Então dentro das verdades bíblicas, nós vamos ver que as diversidades de dons, essa diversidade de dons são operadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera isso, né? Conforme capítulo 12, versículo 8 a 11 do livro de 1 Coríntios. A diversidade de dons, ou doutrina da diversidade, nós vamos ver essa doutrina, essa base, conforme no texto que lemos aqui, que tomamos por base, capítulo 12, versos 4, 5 e 6. Não é? Incluir, por exemplo, diversidade de dons, capítulo 4. Mas o Espírito é o mesmo da diversidade de ministério, né? Então, capítulo 12, versículo 5, diz assim, a diversidade de ministério, ministério quer dizer aqui administrar, né? Então, significa administrar. Mas mas o Senhor é o mesmo. Então, conforme podemos observar aqui no texto, né, essas diversidades de operações, por exemplo, versículo 6, né? Então, tudo primeiro, o versículo 12, capítulo 4, fala que o Espírito fala da diversidade de ministério, né? A diversidade de dons, aliás, de dons, né? Então essa diversidade de dons começa a registrar aqui. E no versículo 5 fala da diversidade de ministério, ou seja, administrar, né? No versículo 6 diz que há diversidade de operações, mas o Senhor que opera tudo em todos. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus, não é? Então, mas é o mesmo Deus que opera todas as coisas. Então há diversidade de membros. Capítulo 12, verso 20. Né? Vamos partir para o verso 20. Está escrito assim, mas agora são muitos membros, mas um só corpo. Ok? O corpo é o mesmo, mas considerando aí que há diversidade de dons, conforme no capítulo 12, verso 4 que lemos, né? Mas o Espírito é o mesmo. Então, dons são divididos e classificados. Os dons estão divididos em dons naturais, que são as vocações, né? Ou inclinações, dons natos, que são meios de sobrevivência de cada personalidade, de cada temperamento, e há também os dons espirituais, né? Que é o que Paulo falava aos irmãos de Coríntios no capítulo 12, entendeu? Então, pela capacidade dos dons, nos dá para a realização daquilo que é útil, mas para o proveito comum. Alguns deles estão vão estar, Atos 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, conforme está escrito assim, mas cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum, ou seja, não é exclusividade de uma pessoa. O que Deus mandar para a comunidade, para a igreja, é comum, é para todo mundo.
é para comungar, é para compartilhar, né? Finalmente, os dons ministeriais são todas as pessoas, que são todas as pessoas, dons de Deus dado a toda a igreja, o corpo de Cristo, né? Não é a denominação, não é a exclusividade de pessoas do membro, mas é do corpo. Então isso é comum, né? Os dons comuns. E assim, vamos ver que Efésios capítulo 4, verso 11, né, também vai trazer essa demanda, verso 11 e 12. Eu quero abrir o texto aqui para conferirmos. Capítulo 4, verso 11 e 12 de Efésios. Capítulo 4, 11 e 12. Está escrito assim: por isso ele mesmo constituiu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros pastores e doutores, querendo a perfeição dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, e fica a gente ainda ensinando a igreja a ser burra. Eu vejo isso constantemente acontecer. Precisa estudar, precisa meditar a palavra, precisa, se tiver ensinando heresia, tem que ser confrontado. Isso aí não tem como, está escrito no texto, não é? Então não podemos trabalhar com essa visão da igreja ser retrógrada. Pelo contrário, a igreja, ela é menina dos olhos de Deus, é de Deus, então precisa ser uma igreja que conheça aquilo que é de Deus, que é a sua sacrossanta palavra, ok? Então vamos lá. E conforme vimos aqui, os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades naturais, isso eu já disse, né? Há pessoas que nascem com certa capacidade, que pode ser absorvida. Dons espirituais não são, por outro lado, um produto da nascença do homem, que o homem já nasce com isso, não. Mas vem do poder do Espírito Santo, né? Por exemplo, eu costumo sempre dizer que tocar instrumento, e jogar futebol, por exemplo, arte, qualquer tipo de arte, não se aprende arte assim, precisa ter vocação, não é? Precisa já ter um feeling para aquilo, senão não consegue pegar. Eu tentei tocar violão, não consegui aprender nada. Sei dar algumas notas assim, mas não consigo desenvolver. Então eu corri para a Bíblia, né? Corri para a Bíblia. Assim, quando eu era muito jovem, eu queria tocar violão, achava bonito e tal, enfim. Mas ainda acho, claro, mas não é minha vocação natural. Então todo mundo tem uma vocação, nasce com uma vocação natural, né? Mas os dons é do Espírito e não natural. Tem os dons naturais que você já nasce com ele, né? Então, quais tipos de dons espirituais são listados na Bíblia, não é? Vamos ver em Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos capítulo 12, verso 5, que eu já li aqui, se me foge da memória, está marcado aqui, Romanos 12, não, está aqui em Romanos 8, Romanos 12, Romanos 12, 5 a 8, diz assim: da mesma maneira, tendo diferentes dons, mas assim também, como sendo muitos, mas somos um só corpo em Cristo, individualmente somos todos membros um dos outros, né? Então, quando vamos ver aqui no versículo 6, de maneira que todos, que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja usada conforme a medida da fé, né? Se é ministério, seja ministrar. Se for de ensinar, que se dedique no ensinamento, se dedique ao ensino, não é? E o versículo 8 diz assim: quem tem o dom de exortar, exerça com dedicação, e o que reparte, faça-se com generosidade. Quem tem o dom de presidência, que com diligência, que exerça o dom de misericórdia, e quem exerce o dom da previdência, que faça com inteligência. Quem exerce o dom de misericórdia, que faça com alegria, não é? Que é a questão de dar, de compartilhar, de abençoar a vida das pessoas. Isso é um dom, não é? Então, conforme já dissemos, no versículo 8,
capítulo 8, capítulo 12, versículo 28 e 29 de Coríntios, está escrito assim, 1 Coríntios 28 e 29. Uns Deus designou na igreja, primeiramente como apóstolo, e em segundo lugar como profeta, e em terceiro como mestre, depois ordenou operadores de milagre, depois dons de curar, dons de socorro, dons de governo e diversos gêneros de línguas. Né? Versículo 29. São todos apóstolos? São todos apóstolos? São todos profetas? Né? São todos doutores? São todos operadores de milagre? A resposta é não. Né? Todos têm o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Todos são intérpretes de línguas? Não. Cada um Deus deu para desenvolver o ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Né? E assim sucessivamente. Então, os dons do Espírito, né? Em discussão acerca desse negócio, na igreja de Corinto ali, girava em torno de 4 questões básicas, né? Que eu quero trazer. Aquelas discussões que existiam, era uma igreja cheia de dom, embora tinha uma infinidade de problemas, né? Que quando vamos ler as cartas de Coríntios, nós vamos encontrar uma infinidade de problemas ali. Né? Então, quando vamos observar que no capítulo de número 12, que é onde Paulo começa a tratativa, né? Que ele fala acerca dos dons, do conhecimento, dos dons espirituais, né? E a ignorância a respeito. Então, o que é que ele estava tratando ali? A igreja era chamada igreja, era conhecida como a igreja de todos os dons, o conhecimento dos dons espirituais, tinha a ignorância a respeito dele a causa de muitas meninices, entendeu? Então tinha muita meninice na igreja de Corinto, né? Então Paulo trazia aí a doutrina normativa para que a igreja não se perdesse dentro da meninice, né? Dos besterol que surgem, enfim, coisas do tipo. Né? Então Paulo vai trabalhar bem essa proposta. Né? Então quando vamos para o capítulo 12, conforme já disse, né, e já passamos por lá, então o propósito de Deus para os dons espirituais. O que é que Deus queria por meio de Jesus com os dons espirituais? Ele queria edificar a sua igreja. Entendeu? Então as questões mais conhecidas para aquele que giravam em torno dessas 4 questões para aqueles crentes eram desconhecidas. Por exemplo, o que eram os dons espirituais? Os dons, os nomes dos dons. Quais são os nomes do dom? A finalidade dos dons na igreja, o uso correto dos dons. Então isso girava, essas 4 questões giravam em torno disso. Então vamos classificar os dons aqui. Primeiro, os dons ministeriais. Dons ministeriais, listamos aqui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, certo? Na segunda classificação, listamos aqui os dons auxiliares, quer dizer, governo, exortação, repartir, presidir e exercitar misericórdia, que é também conhecido como socorro, socorrer os necessitados. E também a terceira classificação que eu coloquei aqui foi os dons espirituais. Né? Dons espirituais são dom de sabedoria, dom da ciência, dom da fé, dom da cura, dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernir os espíritos, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Isso foi classificado como os dons espirituais. Então, se formos contar quantos tem, na verdade, segundo Stanley Horton, ele diz que a Bíblia classifica aí 21 dons. Deixa eu só confirmar aqui. A Bíblia classifica com base em 20 são categorias, 22, né? São divididos com base nas escrituras, dividido por 2 vezes. 1 Coríntios 6,12, podemos ver dividido em 3 categorias, conforme eu já selecionei aqui, né? Que são Paulo vai exortar a igreja, trazendo aí a questão de 21 dons
e relatando aí 3 categorias. Na questão dos dons, nada se edifica na maioria dos estudiosos, classifica os dons de 1 Coríntios 12, 18 em 3 categorias: revelação, poder e expressão, né? Com o dom em categoria, trata-se de uma divisão conveniente, a lógica, creio, à luz de 1 Coríntios capítulo 12, conforme diz, e 1 Coríntios capítulo 14 também, que Paulo está fazendo a divisão funcional dos dons, com base no emprego do capítulo da palavra grega héteros, que é outro de tipos diferentes, quer dizer héteros, por 2 vezes em 1 Coríntios, capítulo 12, 6 a 8, podemos ver os dons divididos, por exemplo, dom de ensino, quer dizer a pregação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de ministério, fé, dom de curar, operação de maravilhas, enfim. Então nós vamos observar aqui que dentro dessa tríplice divisão, pode ser confirmado aí, dividido em 1 Coríntios capítulo 14, em parágrafo, vamos ver, Paulo acrescenta aí uma categoria, no capítulo 14, verso de número 20 a 25, vamos ver o que está escrito, capítulo 14, verso 20 a 25, capítulo 14, está escrito: irmãos, não sejais meninos, de maneira que pensando, mas sede menino na malícia, no entanto maduros, no modo de pensar. Então Paulo vai começar a trabalhar essa proposta aqui, tentando, normatizando tudo, e ele vai dizer: portanto, as línguas são um sinal para os não crentes, não para os crentes, mas para os não crentes, e a profecia não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, a diferença aí, no versículo 21, ele vai dizer, do capítulo 14, ele diz assim: e na lei está escrito: com línguas estranhas e por lábios estrangeiros falarei a este povo, ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Não é? Isaías capítulo número 28, versículo 11 e 12. É a referência no Antigo Testamento, que Paulo vai usar aqui em 1 Coríntios. Em João capítulo 10, verso 34, concorda também com a frase. Então a língua edifica o crente como sinal, e a profecia é um sinal para os incrédulos. Pronto, isso aí é uma normativa, certo? Bíblica. Se, pois, toda a igreja se reunir em um só lugar, e todos falarem língua, e entrarem simplesmente ouvinte ou incrédulo, não dirão que estás fora do juízo? Ou seja, ninguém vai entender nada, Então precisa ter intérprete, porque línguas é para os crentes, e profecia é para os descrentes. Glória a Jesus. Mas se todos profetizarem, e algum incrédulo ou simples ouvinte entrar em tudo que será convencido, por todos será julgado. E o versículo 25 diz assim, do capítulo 14: os segredos ocultos do seu coração serão manifestos. Assim, prostrando-se sobre o seu rosto em terra, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ainda Isaías, capítulo 45, versículo de número 14, e Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Então, já no Antigo Testamento, Deus já estava falando sobre essa propositura, essa vocação que daria a igreja, a igreja, e que a igreja hoje tem, e que muitos tentam contestar, de forma tola, literalmente, só para sustentar ego confessional dogmático, ego confessional dogmático. Essas mesmas divisões que eu falei, elas são classificadas também como administrativo, funcional e sinal, edificação e autenticação, ou permanente e temporário. Então, alguns dons foram determinados como sinais. Por exemplo, línguas, milagres, curas são determinados como sinais. Outros dons permitem a igreja operar de forma mais ordenada. Por exemplo, ajudas, governo, então precisa de planejamento e etc. Ou abençoa alguns com suprimentos especiais, mostrando misericórdia. Muitos dons concernente ao ministério da palavra, por exemplo, ensino e profecia, aqueles dons dados unicamente para suprir as necessidades das igrejas apostólicas
era obviamente temporário, né? Os batistas eles trabalham muito essa proposta de dom temporário, né? Eu acredito sim, tem, mas não trabalho só nesse foco. A teologia bíblica não trabalha só nesse foco. Até porque é o que a Bíblia diz. Deus deu os dons para a edificação da igreja, não é? Deus deu os dons para a edificação da igreja. Deus nos dá os dons para que edifiquemos a igreja, para que sejamos, não para o nosso antropocentrismo, para sermos o centro de tudo, não. Os dons é para edificar a igreja de Cristo, que porventura está sobre os nossos cuidados, que está sobre o nosso olhar pastoral e assim sucessivamente, né? Então, palavra de sabedoria, o que é isso? É a busca da orientação divina, o conselho, é a luta com as necessidades práticas do governo e administração da igreja, que pode oferecer oportunidades para o dom de sabedoria, né? Então, esses dons de adoração, que é variedade de língua, interpretação de línguas, enfim. Então, como eu disse aos irmãos, né? Eu disse a vocês que esses dons temporários, isso inclui todos os dons e sinais e qualquer dom que envolve a revelação direta a parte da Bíblia, ou seja, dons, vamos chamar isso então de dons voláteis, quando Deus usa alguém para falar alguma coisa, não é? Então, notadamente, são vários tipos de dons espirituais deveríamos mencionar também, que certos homens talentosos estão na lista. Por exemplo, em Coríntios capítulo 12, versículo 28, eu já li aqui para vocês, né? Então, os homens que se ocupam a estas posições têm que possuir indubitavelmente mais do que um dom, né? Que leve a cabo aí os seus trabalhos. Eles próprios são os dons da igreja, capítulo 4 de Efésios, versículo 7 a 12. Vamos ver o que diz o texto. 7 a 11 diz assim, 4, 7. Mas cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando se ascendeu nos lugares altos, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Deu dons aos homens. No segundo trimestre, lembrando aqui para quem é simpatizante da escola dominical assim como eu, temos o canal Rascunho da EBD, que também comentamos a revista da escola dominical. Nós vamos estudar na lição do segundo trimestre essa lição aqui, ó. Só mudou a capa, mudou a capa entre aspas, mudou só a cor assim, mas todo o índice aqui, ó. Todas essas lições aqui, igualzinho. Que no segundo trimestre de 2014, né? Agora vamos para o segundo trimestre de 2021, depois de 7 anos, né? 2021, depois de 7 anos exatamente, né? Nós vamos estudar o segundo trimestre e vai ser essa lição aqui, os dons espirituais e ministeriais, né? Então aproveita a aula do Rascunho do EBD para já trazer um subsídio para a sua próxima aula. Vamos aí, ok? Lá no canal Rascunho do EBD eu trago um pouco mais de explicação porque essa temática, né? Nós já estamos estudando lá sobre a veracidade do o verdadeiro pentecostalismo, né? Que está praticamente ligado a essa temática aí, ok? Mas vamos lá, vamos voltar aqui aos dons, né? Para dar sequência aos nossos estudos aqui. Os homens que ocupam estas posições, né, conforme eu já disse, alguns desses ofícios como apóstolo, profeta, eram temporários, né? Ou seja, Deus usava e não mais depois, né? Apóstolo, por exemplo, abria igreja e tal, preparava obreiro, colocava lá, enfim, né? Então, quais eram as fontes? Quais são as fontes dos dons espirituais, né? As fontes? Nós temos aí dupla origem dos dons. Sério, pastor? Sim, dupla origem. Eles foram dados por Cristo, conforme o capítulo 4, versos 7 a 11, aqui, ó. Mas a cada um de nós foi dado de graça conforme a medida do dom de Cristo. Então, versículo 11, do Efésios capítulo 4, tá? Por isso ele mesmo constituiu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, no primeiro momento, os dons espirituais,
A fonte dos dons espirituais é Cristo. Então foi dado por Cristo. E também eles foram dados pelo Espírito Santo, né? Conforme capítulo 4 de Coríntios, verso de número 12. Capítulo 12, verso de número 4 a 11, né? Que é o que nós já lemos aqui. Então, por exemplo, esses dons, esses dois pontos, por exemplo, pode se conciliar entendendo que o Espírito foi dado para a igreja, dado à igreja por Cristo, né? E o Espírito foi chamado dom, o dom de ascensão de Cristo para a igreja, né? Então o Espírito, tendo sido aí enviado, produz dentro de nós habilidades espirituais necessárias para conduzirmos e para aprendermos e para servir melhor ao Senhor nosso Deus, né? Para servir melhor. Então ele deu dons aos homens, né? E assim sucessivamente, conforme o capítulo 4 de Efésios, versículo 8, né? E assim sucessivamente. Então, no Antigo Testamento, né, os dons, nós vamos ver que mostrar várias palavras gregas que significa dádiva, origem, né? E vem da raiz hebraica, quer dizer Natan. Eu fiz aqui um rascunho com respeito a essas nomenclaturas, né? Mas vai ser no próximo vídeo, porque eu só estou dando aqui, não vai dar tempo. Já chegamos aos 30 minutos e pouco. Não vai dar tempo nesse vídeo, mas no próximo vídeo estaremos falando. Então, esse aqui só é uma introdução sobre os dons, né? Ok? Então, nós estaremos falando sobre os dons e os vários significados no Antigo Testamento e no Novo, não é? Tudo bem? Então, vamos deixar isso para a próxima aula, tá certo? Vamos lá. Os dons foram dados, eu terminei dizendo que os dons foram a fonte atual dos dons, a fonte dos dons, ou seja, a fonte dos dons espirituais. De onde originou os dons espirituais? Quais a fonte dele? Eu disse que foi dado por Cristo e também pelo Espírito, ok? Citando o primeiro texto, capítulo 4, versos 7 a 11, de Efésios, e o segundo texto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, que foi o texto que nós lemos como texto base. Ok? Então esses dois pontos podem ser conciliados aí, entendendo que o Espírito foi dado à igreja por Cristo. Então o Espírito foi chamado o dom, né? O dom, ou seja, o Senhor deu para a igreja, e ele deu para a igreja como consolador, que é o paracleto, né? E assim sucessivamente, tá? Ok? Então os dons do Espírito foram dados a quem? A todos os que creem, todos os crentes têm dons espirituais. Pedro, capítulo 4, verso 10, eu vou ler aqui para já encerrar também, para o vídeo não ficar muito longo, não é? E para não deixar rastro aí, né? Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó: comunicando os benefícios entre vós mesmos, como bons dispenseiros da graça multiforme de Deus, cada qual segundo o dom que haja recebido. Então, todos os crentes têm dons espirituais, ok? 1 Pedro capítulo 4, verso 10 e 1 Coríntios capítulo número 12, versículo 7. Contudo, nós vamos dizer que o dom foram dados à igreja. Nem todos os cristãos são membros de uma das igrejas do Senhor, mas a vontade de Deus é que eles sejam, né? Então a igreja é o lugar apropriado para ser exercido os dons, não é? Os dons foi dado pelo Espírito Santo para ser usado fora, foi dado pelo Espírito Santo para ser usado na igreja. Nós falamos de dons naturais, também possivelmente vamos estar explorando posteriormente sobre essa demanda em outros vídeos aqui, tá certo? Dando continuidade nesse tema. Mas no primeiro momento, e o que estamos dizendo é que os dons foi dado para ser usado na igreja. Eles foram dados para a igreja para o seu desenvolvimento espiritual, conforme capítulo 4, verso 8 a 12 de Efésios, tá certo? Muito bem, isto posto, vamos ficar por aqui. Na próxima aula daremos continuidade aí sobre o regulamento dos dons e também os nomes do que significa a etimologia desta palavra dom. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até a próxima aula, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.